Desde a Constituição de 88, uma série de instituições de controle e fiscalização tem contribuído de maneira cumulativa e às vezes até pouco perceptível para o progressivo aprimoramento das políticas do país. É esse o caso do Tribunal de Contas da União, o TCU, que também monitora e avalia políticas esportivas. Eu sou Kleber Dias e junto com o Rafael Diniz, eu conversei com o Alexander Rossino, auditor do TCU que tem trabalhado em iniciativas ligadas aos esportes. Como é que será o trabalho do órgão que vigia o gasto do dinheiro público com relação aos esportes? E quais as consequências da dependência do setor esportivo dos recursos da loteria? E quais mudanças a nova Lei Geral do Esporte trazem para esse setor? Essas foram algumas das perguntas que a gente fez para o Alexander em uma conversa super interessante. Confere aí, sobe o som. Bom, Alexander, obrigado por você conversar conosco aí, porque é um tema muito, acho que, para o campo dos esportes da educação física, eu diria até curioso, porque o TCU é um órgão que não participa habitualmente da reflexão, da formação dos profissionais da área do esporte, do campo da educação física. Então é uma oportunidade para nós enorme entender melhor, né, o ponto de vista de um auditor do TCU, como é que você vê o campo esportivo. E eu começaria com essa pergunta, como é que você, como auditor desse órgão, enxerga o campo esportivo no Brasil? O que você tem aí? Bom, o TCU, ele vê a aplicação de recursos públicos federais, né? É o nosso alvo de negócio. E o fomento ao esporte do Brasil passa pelos recursos públicos federais, seja mediante o Ministério do Esporte, com seu orçamento, seja emendas parlamentares voltadas ao esporte, que também estariam dentro desse bojo de incentivo federal, e principalmente da renúncia fiscal de receitas, que é através dos concursos de loterias e prognósticos, né, que mantém vivas o COB, CPB, o CBC, o CBCP. Então hoje, por exemplo, salvo engano, me permitam chutar aqui, eu acho que 85% ou mais do orçamento do COB advém de recursos de loterias. Então, o sistema brasileiro de esporte é dependente da loterias, né? Sim, é um fomento bem grande de recursos públicos federais. Então, o tribunal, como não pode se eximir de fiscalizar o uso de recursos públicos federais, a gente acaba por adentrar a área do esporte. E aí a gente faz um controle financeiro, mas também um controle finalístico, né? Porque não basta usar o recurso de forma correta, a gente tem que atender um objetivo constitucional de desporto educacional, desporto para toda a vida, formação esportiva. E aí a gente também recorre à academia, recorre aos as pessoas que têm expertise na área para nos auxiliar nesse controle finalístico, digamos assim. Não, muito legal. Alexander, e você comentava na sua palestra que você deu aqui no evento, né? De como o TCU tem utilizado as inteligências artificiais, as novas tecnologias para poder ajudar no dia a dia do trabalho, né? Aí queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Tá. O tribunal tem uma secretaria específica de tecnologia da informação que trabalha com inteligência artificial, né? E tem um grupo de pessoas tem um grupo de pessoas que não é a minha área específica, né? Eu estou no controle externo da área finalística junto ao esporte, mas a gente tem subsídios dessa área específica, né? Então, instrução de processos, já temos algumas ferramentas, né, que nos auxiliam nas auditorias. Enfim, ainda é algo embrionário, mas a gente também não está fugindo, né? É inescapável hoje em dia, né? dessa automações, né? a gente acaba se adaptando, né? Como na pandemia a gente se adaptou à questão online, à auditoria online, a essa ferramenta de encontros, né? Online. Acho que no futuro, bem próximo, a gente já vai estar bem mais adaptável. Hoje, quando a gente fala de uma videoconferência, é algo bem real, né? Mas se a gente for pensar isso há 10 anos atrás, era inimaginável, né?
eu acredito que daqui a 10 anos vocês podem me cobrar. A inteligência artificial vai ser algo corriqueiro no nosso dia a dia. E você comentou antes, né, que além de fiscalizar simplesmente a legalidade do uso do recurso, o TCU tem essa preocupação com a finalidade, né? Se os objetivos do uso daquele recurso estão sendo alcançados. Você consegue, assim, ter uma leitura panorâmica a respeito do Brasil sobre, no caso do esporte, né? Se as políticas de esporte, se o uso do recurso público, ele consegue mais ou menos atingir os propósitos? Dá para fazer um balanço desse tipo, assim? Assim, toda atuação do tribunal ele está sobre a legalidade. Tá? Até os objetivos, a finalidade daquilo está embasado na legalidade, está em leis. Né? Então, a gente tem auditorias de conformidade, que é essa auditoria financeira, né? Eu digo que é o 2 mais 2 são 4. Tem auditoria operacional que que pode ser melhorado em termos finalísticos. Agora a gente tem também, em termos do esporte, né, uma auditoria de acompanhamento da aplicação desses recursos. Né? Hoje, em termos da política esportiva, a gente já passou por algumas entidades. Isso é recente. Né? Então a gente já fez uma auditoria no CBC, a Confederação Brasileira de Clubes, a gente fez uma auditoria na CBDU e na CBDE. Então faltam ainda COB, CPB, o CBCP foi recentemente criado, então a gente não está conseguindo, não está tendo fôlego, né, uma linguagem esportiva de acompanhar essas inovações. Né? E a nova Lei Geral do Esporte foi agora, o panorama que a gente tinha mudou completamente. Então, eu não vou ser leviano de falar como está hoje, porque a gente está no meio de um furacão. Não dá para saber no fundo, né? O que a gente tinha no passado mudou completamente. A gente acompanhava por ciclo olímpico, essas entidades que eu acabei de mencionar faziam relatórios de acompanhamento que hoje não existe mais. Né? Então, a gente está no olho do furacão e é um momento... Pessoas podem enxergar como dificuldade, outras enxergar como oportunidade da gente regulamentar como é que a gente vai fazer daqui para frente, né? Não sei se eu respondi bem. Respondeu. E o que você acha, assim, que você percebe, você que já está acompanhando essa transição, né? Da Lei Pelé para a nova Lei Geral do Esporte. O que você acha que, do ponto de vista legislativo, né? Você que é um estudioso do direito, a tua avaliação sobre a nova Lei Geral do Esporte, assim, impactos sobre o campo esportivo? Bom, mudou a maneira como se enxerga o esporte, né? Novas temáticas, esporte para toda a vida, esporte de formação, o esporte de rendimento. Vai mudar a questão financeira também com a criação de fundos. E tem diferença? Sim, bastante diferença, né? O fundo é mais fácil ou para fiscalização do TCU? Fiscalização não, monitoramento, né? Sim. Vamos lá. Como é que era feito antigamente? Execução direta, né? Então, por exemplo, o Ministério do Esporte tem aquele dinheiro, ele vai construir essa quadra, ele vai construir esse centro de treinamento. Ou ele descentralizava esse recurso. Ele passava para o Estado e para o município através de um projeto e o Estado e o município executavam esse recurso. Então, a gente não tinha noção, né? Conforme tinha um planejamento, leis orçamentárias, mas de ano em ano mudava. Agora, os estados e municípios, com os fundos, eles já podem ter uma questão de previsibilidade. Então, eles sabem que mais ou menos uma ordem de grandeza eles vão receber por ano nesses fundos, então eles já vão ter planos aprovados. Então, a previsibilidade de fiscalização vai ser muito mais concreta por parte de todos os órgãos de controle, inclusive o TCU. Legal. É o que eu penso, é o que eu acredito. A gente tem que deixar isso bem claro, né? Que a gente está num momento de inflexão, de transição. E acho que no próximo, esse simpósio é de 2 anos que nós estamos aqui, no próximo a gente pode falar mais de como é que se deu, quais os gargalos, por aí vai. Até porque a gente ainda tem algumas incógnitas com relação à Lei Geral do Esporte, né? O que é a lei, né? Porque ela está aprovada, mas é o recorde brasileiro em vetos, né? Que precisam ser ainda analisados, né? A gente tem a lei, mas a gente não teve a regulamentação. A regulamentação que vai dizer como é que essa lei vai ser operacionalizada por todos aqueles entes. E quem está com vamos dizer assim, na linguagem esportiva, quem está com a bola agora é o Ministério do Esporte,
vai regulamentar essa lei e que vai balizar todas as ações que vão ser feitas por todos os componentes do sistema. Então, deixa eu até aproveitar que isso era uma dúvida que eu tinha, assim, sobre essa questão da lei geral. Ela está aprovada, que ela foi sancionada, né? Tem os seus vetos, mas ela ainda não tem um decreto que regulamenta. Essa situação, que ela é de 2023, mas até hoje ela não tem o decreto de regulamentação, ela está em funcionamento? Ela está em funcionamento, ela está vigente, tanto é que algumas premissas que estão ali já estão sendo executadas. Então, um exemplo que eu dou, né? Tem um sistema de informações de inteligência esportiva. Então, anteontem, né, quando acho que vocês e eu também estavam presentes, foi assinado o acordo de cooperação técnica do Ministério do Esporte e o Instituto aqui para já dar início à elaboração de dados, coleta de dados para fomentar esse sistema, né? Como é que eu posso dizer? A lei, ela é vigente, já começa a produzir efeitos, tá? A operacionalização, o decreto, ele vai definir nuances, coisas específicas. Por exemplo, a criação de fundos já vai se dar, já tem que ocorrer, né? Mas como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa transferência? Vai ser todo dia 5 do mês? Vai ser dia 20? Né? Então, Os detalhes, os né? detalhes de cada item que está abordado na lei vai ter que ser parametrizado através dos decretos, mas ela está vigente, produz efeitos e nós temos uma ação concreta que já foi feita anteontem. Os decretos, só para aproveitar essa dúvida, os decretos, quem, no caso, operacionaliza o decreto é o Poder Executivo. Poder Executivo, no caso, o Ministério do Esporte. Tá? Eu estou sempre falando da conjuntura federal, mas isso a gente reflete para conjuntura estadual e municipal ou distrital, no caso do Distrito Federal. E tem previsão do que acontece caso essa regulamentação não ocorra dentro de um determinado tempo? Ela tem uma lacuna, né? Fica criada uma lacuna, mas ela nunca, isso já vai ocorrer, né? E assim, itens que não inovaram, a questão do fundo é um item que inovou, então ela tem que ser parametrizado, não tem. Itens que não foram inovados, o decreto passado já tá vigente, né? Então, não é uma terra arrasada, não é tudo novo. São aperfeiçoamento do sistema, né? E às vezes, quando tem essa lacuna, no pior dos cenários, né, a gente pode fazer analogias com outros decretos da Administração Pública Federal que o fundo não é uma coisa nova, né? Isso acontece na educação, na saúde. Então, a gente sempre faz analogia com outras áreas para poder dar sequência à execução. Alexandre, agora outra dúvida que eu tenho, porque assim, a gente conversou muito sobre esse trabalho que vocês têm de um olhar sobre o recurso orçamentário, né? E o que vem das loterias também, né? Só que, por exemplo, hoje a gente tem também a lei de incentivo ao esporte que usa um recurso de isenção fiscal. E eu lembro já de ter lido algumas auditorias do TCU sobre a lei de incentivo, que inclusive com recomendações. E assim, acredito que seja até um trabalho mais difícil, porque o recurso está muito mais pulverizado ainda, né? Como é que é isso aí? A gente fez, no meio da pandemia, uma auditoria sobre a lei de incentivo ao esporte. Acho que pandemia, o ápice foi 2019, 2020. Foi a primeira auditoria que o tribunal fez na área, na lei de incentivo ao esporte totalmente online, porque cada um na sua casa, né? Aquela confusão toda que foi aquele período. E a gente teve essa dificuldade, mas mesmo assim a gente fez essa auditoria por meio desses contatos online, troca de documentos por meio magnético. E assim, é pulverizado, mas o Ministério do Esporte ele tem uma área que ele catalisa todas essas informações, tem um sistema em que tem essas informações, e a partir desse sistema que a gente coletou informações e fez uma série de recomendações que acho que estão em fase de monitoramento. O relatório é público também, está lá no nosso site, se vocês quiserem, do Tribunal de Contas da União, sobre a lei de incentivo ao esporte. Tá bom? Não sei se eu respondi. Eu queria, assim, especular mais, porque a gente, de certo modo, está conversando no terreno da técnica. Certo. Lei o que está escrito, porque lei é igual o jogo do bicho, né? Vale o que está escrito. Mas, assim, fazer uma especulação de ordem política. Porque o Brasil é um país que tem essa cultura da lei que pega e da lei que não pega. Da lei que é cumprida e às vezes é cumprida parcialmente. Vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer.
O Sistema Nacional de Parques, foi criado há alguns anos atrás, ele prevê que todos os parques brasileiros, parques ambientais, né, reservas ecológicas, precisam ter um plano de manejo. Certo. Mas se passaram 20 anos dessa lei e 90% dos parques brasileiros, ou algo desse tipo, não tem plano de manejo. E por que eu estou colocando essa pergunta para vocês dois, né, para a gente refletir aqui? Porque eu vejo que a comunidade esportiva está com uma expectativa muito grande com relação à criação do fundo, justamente porque ele daria uma previsibilidade orçamentária para a política esportiva. Mas e se o fundo não for criado na prática? Bom, vamos lá. Agora eu vou falar como Alexander, né? Sim, o cidadão Alexander. Tem leis que pegam e leis que não pegam porque não tem a fiscalização. A lei de uso obrigatório de cinto de segurança é de muito tempo atrás. Mas você sabe como é que ela começou a pegar? Quando começavam a montar. Fiscalizar. Hoje não tem mais fiscalização de segurança, mas é automático. Hoje é automático. A lei seca é outro bom exemplo, né? Quando começou a multar, ter aquela confusão toda, hoje você pega o seu Uber no aplicativo não posso fazer propaganda, né? Faz um aplicativo e você já é iminente, já é inerente a você. Cinto de segurança é o melhor exemplo. Vira cultural, a lei não né? pegava até que teve uma fiscalização. A questão do fundo, ele não vai ser criado. Ele vai ser criado porque envolve dinheiro e todo mundo quer. O orçamento ainda mais uma área como o esporte. E outro argumento que eu dou para você não ficar com medo dessa não criação é a lei de bets. A lei de bets também não foi regulamentada, mas os recursos estão chegando. Não sei se você viu a apresentação do CBC, ele falou, eu nem estou usando ainda, mas está ali, está chegando. Eu separei, está ali. Então, quer dizer, é uma lei que já pegou, tá? Mas requer um tempo para a gente saber como a gente vai fiscalizar, como a gente vai operacionalizar. E aí, eu dou o exemplo da lei de bets, que o dinheiro já está chegando, tá? E a questão da lei do cinto de segurança. Os parques não foi criado até hoje, porque vai procurar ver a fiscalização. Porque que não tem. Sim. Talvez a questão ecológica dos usos dos parques, não houve uma coalizão política que pressionasse pela fiscalização que obrigasse. Sim. E a questão dos fundos, uma vez que criado um nacional e começar, a gente tem que só lembrar que o pessoal chama de CPF, né? Que a pessoa, para receber, ela vai ter que ter um plano, né? Um fundo e um conselho. Então, na hora que começarem, começar a receber um município, vai induzir ao município do lado, que vai um estado, olha, o estado do Paraná está recebendo, o Rio não está recebendo ainda, por quê? Então o próprio secretário vai pressionar e eu acho que vai ser um efeito em cascata e a coisa vai andar, tá? Um outro exemplo para acabar com esse seu receio e de todos é a questão da certificação do Ministério do Esporte, né? Que eu não vou conseguir a certificação, não vou receber, e aí todos foram se certificando, foram conseguindo receber, e uma vez que o Ministério do Esporte fala, olha, tem essa pendência, a pessoa corre atrás e faz. Então, já pegou. Sim, já pegou, vai dar certo. Vai dar certo, tá bom? De uma maneira ou de outra, vai chegar um ponto de que todos serão pressionados ou compelidos, e por iniciativa própria, a criar esse CPF, a fazer o fundo, e a coisa acontecer. Não. Alexander, eu acho legal também assim, essa sua presença aqui no evento e essa oportunidade da gente bater um papo aqui com você. E queria trazer essa questão que você comentou na sua palestra, dessa mudança de postura do Tribunal de Contas, que antes era visto como um órgão simplesmente externo, e é externo de eu não participo da política, eu só fiscalizo, para um novo olhar de, ok, eu faço parte da política pública também, com caráter fiscalizatório, mas que também é uma mudança de olhar, né? Não, talvez, assim, a gente nunca vai ser gestor, sim, né? A sim. gente não quer ocupar o gestor. A questão é o momento do controle, né? Então, por exemplo, no esporte, a gente acompanhava essas entidades após o ciclo olímpico, então após 4 anos. Não, agora vamos... Um mundo, né, que requer uma atuação mais tempestiva, né?
Então Não dá para ficar olhando sobre o leite derramado, né? Lamentando. A questão o controle ele pode se dar de 3 maneiras: prévio, para e passo, que é ao mesmo tempo, ou a posteriori, né? E a época era mais fácil o controle a posteriori. Então as entidades faziam todos os gastos nos 4 anos, no ciclo olímpico, e mandavam um relatório, e o tribunal acompanhava dessa maneira, né? Hoje a gente está já mais atuando na área preventiva e mais tempestivo, talvez no para e passo, né? Mas não podemos confundir a questão do gestor e do controle, né? Hoje o tribunal tem uma vertente mais de foco no cidadão, então torna-se ainda mais tempestivo ainda, né? Então, com foco no cidadão, quase que se chega a um controle online, digamos assim, né? Porque faz sentido, né? Porque isso que você está falando da mudança do paradigma do TCU, porque no fundo a política pública existe para atender o cidadão. No fundo é o que importa, né? Essas pessoas estão sendo atendidas. Então, enfim, é até bom ouvir, né, dessa mudança, que a gente não tem às vezes não tem muita notícia sobre isso. Mas eu queria te perguntar uma outra curiosidade, que embora o que eu vou falar talvez não se aplique para a União, no caso do TCU, né, ele cuida dos recursos federais, mas assim, no campo esportivo, o poder público, né, a parte do poder executivo estadual, municipal, a maioria não tem plano, que é um dos itens aí do CPF, né, o P no caso, o Plano Municipal de Esporte. Como é que vocês veem isso? Você também talvez pudesse comentar isso, Rafael. Como é que você vê essa coisa assim da política pública que é executada sem norte, sem ter plano, sem ter objetivo, porque na prática é isso, não é o caso do Poder Federal, né? Que o Poder Federal tem o Plano Federal de Esporte, mas no âmbito estadual, às vezes, no âmbito municipal, quase sempre. O Plano Nacional do Esporte ele já é uma diretriz, né? E isso tem que ser refletido para cada estado, para suas peculiaridades, né? Então, ninguém melhor do que aquele município, aquele estado, para definir o que vai ser feito de prioridade para aquela comunidade que está ali para servir. Mas o Plano Nacional do Esporte ele já é uma diretriz, já é um comando bem especializado, né? Então, assim, é uma maneira de forçar a cada município hoje fazer esse plano, né? Mas não é uma questão por falta de comando, tá? O Plano Nacional do Esporte já seria suficiente para definir a política esportiva. Mas o legislador quer que aquele estado, aquele município faça um plano específico para aquelas peculiaridades daquele local, né? Um exemplo que eu dou da educação, a cartilha de alfabetização da região sudeste, a letra U é U de uva. A criança aprende U de uva. No norte, não tem muita uva, é U de umbu. Então, a cartilha da educação, ela se adaptou para aquela região. O esporte é a mesma coisa. O Rio de Janeiro tem praia, tem esportes aquáticos, né? A criança já nasce sabendo nadar. Será que no Centro-Oeste, que tudo bem, tem lagos, mas talvez não seja específico deles? Eu não sou o expert no esporte regional, mas eu acredito que esse plano, essa sua preocupação, não é por falta de comando ou de diretriz ou para induzir o esporte nacional, e sim tentar compelir os estados e municípios a se adaptarem ao plano nacional, às suas peculiaridades locais. E até, de certo modo, a forçar também a criação de massa crítica local e regional, né? Porque a inteligência, a gente está falando aqui durante um evento do Instituto de Inteligência Esportiva da UFPR, mas a inteligência ela não pode estar apenas em Brasília e é centralizada. As regiões precisam desenvolver inteligência diagnóstica, né? Enfim, uma coisa até que a gente fala muito aqui no podcast. Alexandre, eu queria agora tirar outra curiosidade, assim, que você comentou que você e outros auditores são especializados na temática esportiva e ficam com esse olhar sobre o esporte brasileiro do recurso federal que é gasto.
Só que no âmbito estadual existe também os tribunais de contas estaduais que olham para o recurso do Estado e dos municípios, né? Vocês têm algum tipo de contato e sabe se existe também essas pessoas especializadas na questão esportiva? Bom, quanto ao tribunal, a gente tem secretarias específicas de controle. Tem auditorias especializadas em educação. Dentro da educação tem uma diretoria, que é a nossa, a DT5, que é especializada em esporte, cultura e direitos humanos, né? Não quer dizer que eu seja especializado em esporte, eu também posso pegar processos de cultura, direitos humanos, e essas áreas, elas não estão ali à toa, né? Tem um viés da educação junto ao esporte, a gente viu várias palestras aqui, até do próprio MEC, né? A política pública é toda interrelacionada, né? Tem Não afinidades, tem né? como eu tratar o esporte de forma estanque, a educação de forma estanque, né? Então, educação, cultura e esporte, eles estão muito entrelaçados, estão sobre uma mesma secretaria no tribunal. E acaba que essas pessoas, a legislação ela é bem esparsa, bem profunda, e você acaba se especializando porque você trata muito daquilo, né? Bom, a gente tem sim um contato com os outros órgãos de controle, que chama-se rede de controle, né? Existe uma rede? Existe uma rede de controle, tem reuniões específicas, tem uma secretaria do tribunal específica para tratar disso, né? Então, essas secretarias, elas tratam entre elas. Então, quando eu quero um apoio do Tribunal de Contas Estadual, municipal, eu tenho um auditor específico, ele é o nosso meio-campo, sempre falando em termos de esporte, ele é o nosso meio-campo e aciona essa rede de controle. E cada órgão de controle tem a sua maneira de agir, tem sua autonomia. Então, eu não sei como o Tribunal de Contas do Estado do Paraná trata o esporte, como aqui o esporte é bastante desenvolvido, talvez eles tenham uma secretaria, uma diretoria específica. No caso do tribunal, eu sei que a gente trabalha em termos, né, abaixo da educação, com cultura e direitos humanos na mesma diretoria. Minha última pergunta é a seguinte, Alexander. A gente aqui nessa iniciativa, né, que é um projeto de extensão da UFMG, a gente tem uma preocupação que é tão recorrente que eu diria que é uma obsessão de fazer com que a universidade rompa os muros que isolam a universidade do conjunto da sociedade, de modo que o conhecimento depositado nos bancos universitários possam extrapolar esses muros e estar a serviço do desenvolvimento brasileiro. Então, a minha pergunta para você no contexto dessa preocupação como é que você veria o papel que a universidade poderia ter com relação ao TCU, pela sua experiência? O que você acha que a universidade tem a oferecer para o aprimoramento dessas reflexões todas, desse trabalho todo que você está mencionando aqui? No esporte, a gente ainda não teve esse tipo de ajuda, né? O tribunal tem um banco de especialistas, né? Quando a auditoria é bem grande, né, a gente requer a ajuda desses especialistas, fazendo apoio técnico, né? Salvo engano, acho que na saúde, na educação, esses especialistas doutrinários participam como ajudantes, né, nessas auditorias. No esporte a gente não teve isso, mas a gente está vendo agora o exemplo claro da UF Federal do Paraná, né, com o Instituto, participando desse novo sistema do esporte através da coleta de dados para a formação do sistema. Enfim, vejo nessa maneira que a academia pode participar. No controle social também, tá? Porque Que é até bom comentar, né? Porque assim, a gente fala muito do Tribunal de Contas e dos tribunais de contas, né, como controle, mas a sociedade tem papel de controle também, né? Sim, o principal controle é o controle social, né? Aí o controle social ele é dividido em várias etapas, né? Tem o controle do usuário, tem um controle que eu acho que é importantíssimo também dos doutrinadores, dos pesquisadores, né? Tem o controle social através também dos especialistas naquela área. Enfim, acho que são duas maneiras da universidade sair desse casulo, né? Que às vezes
a gente ver Essa bolha, né? essa bolha e botar em prática todo esse conhecimento. Alexander, queria muito te agradecer por esse bate-papo, foi ótimo. Gente, tiramos o Alexander ali das palestras, ele tá agora sem lanche, sem bebida, sem refrigerante, com sede, com fome, mas tudo em prol de um bom bate-papo aqui, um conteúdo acho que muito relevante para todo mundo que está assistindo. Para a nossa formação é muito importante. Obrigado. Bom, espero ter contribuído e, enfim, vamos deixar aqui uma dever de casa no próximo simpósio, no 7º, daqui a 2 anos a gente vê e vamos debater o que aconteceu. Pode ser? Isso é bom demais. Obrigado. Então tá bom, obrigado. Valeu, Chama o pessoal. Você acompanha aqui Educação Física SA no Spotify, no YouTube e no Instagram. Compartilha com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo e sobe o som. Valeu. Obrigado, Alexandre. Valeu. Foi bom demais, velho. Obrigado, meu irmão. Valeu, pessoal, voltar que eu não sei como Corre lá. Valeu. A André já deve estar ligando pra Obrigado, meu irmão.